No dia 30 de novembro de 2022, a caixa de Pandora foi aberta. A inteligência artificial ficou disponível para todo mundo, de graça, através de uma ferramenta chamada ChatGPT. Essa ferramenta atingiu a marca de 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. O Facebook demorou 10 meses para atingir essa marca, o Instagram demorou 75 dias e o jogo Angry Birds, que era o recorde até agora, foi 35 dias. E agora não tem como devolver esse gênio para a lâmpada, então a gente precisa entender o que é essa novidade e como que ela funciona, porque com certeza isso vai mexer com a nossa sociedade, com a nossa vida e com o nosso dia a dia. Isso foi dramático. O propósito desse vídeo é te dar um empurrão para você começar a usar essa ferramenta. Isso pode fazer você ter uma vantagem competitiva sobre as pessoas que não estão usando. Assim que acabar esse vídeo, vai lá brincar com essa ferramenta, usa as dicas que eu te dei aqui no vídeo e depois você vem me agradecer. Mas a grande questão por trás do lançamento do ChatGPT é que ele democratizou o acesso à inteligência artificial, porque ele tem uma interface que todos nós conseguimos usar, o chat. É um bate-papo. Que viagem é essa, velho? E aí eles criaram esse gigantesco modelo de linguagem que permite que o ChatGPT entenda as nossas sugestões e perguntas, traduza para a linguagem de máquina, encontre a resposta e depois retraduza de volta para nós com uma fala humana. E agora ele consegue fazer basicamente tudo que envolve texto. Ele escreve receitas, histórias, artigos, livros, ele escreve até documentos jurídicos, responde e-mails ou até escreve roteiros de vídeo. Para eu produzir esse vídeo aqui, eu pedi para ele, por exemplo, crie as bases de um roteiro para um vídeo no YouTube sobre o ChatGPT. Ele foi lá e fez. Eu pedi para ele fazer um trecho do texto. Ele foi lá e fez. Eu pedi para ele detalhar mais a fundo sobre um detalhe ali do texto, ele foi lá e detalhou. É um absurdo. E tem uma coisa, é muito difícil de entender qual que é o limite dessa ferramenta, porque a grande questão é que depende muito da sua criatividade e habilidade de você fazer as perguntas certas, depende muito de como você usa. Eu vou entrar mais a fundo nisso depois, quando a gente for discutir como usar essa ferramenta. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. A história do ChatGPT começa com a história da OpenAI. A OpenAI foi criada em 2015 como uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de pesquisar e desenvolver inteligência artificial de maneira responsável e ética. Bonito, né? Entre os seus cofundadores estavam o empresário Elon Musk, o bilionário Sam Altman e outros renomados pesquisadores dessa área. Mas desde então um monte de coisa já mudou. O Elon Musk saiu da organização, ela já não é mais uma organização sem fins lucrativos e tem recebido aportes bilionários da Microsoft. Mas o ponto aqui é que a OpenAI tem sido uma das maiores organizações de pesquisa em inteligência artificial do mundo, com uma ampla gama de tecnologias desenvolvidas, e o ChatGPT é só uma dessas ferramentas criadas por essa empresa. Eles têm, por exemplo, um gerador de imagens em inteligência artificial, que é o DALL-E, entre várias outras coisas. Mas vamos sair tanto da teoria e ir mais para a prática. Essa é a melhor maneira de vocês entenderem. Se você quiser testar o ChatGPT, é super simples. Você só precisa entrar no site, criar sua conta e pronto. Não precisa pagar nada, pelo menos por enquanto, e você pode conversar com ele em português. A partir daí, você pode usá-lo para qualquer atividade do seu dia que demanda certo nível de criatividade. Vamos começar fazendo uma coisa mais básica aqui com o ChatGPT para a gente entender. Uma coisa que muita gente está fazendo por aí, por exemplo, escrever uma redação. Vamos dizer que eu quero escrever uma redação de 500 palavras sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse formato aqui é basicamente a forma como o ChatGPT está enxergando a sua solicitação. E entendendo dessa forma e pensando, usando o seu raciocínio dessa forma, você consegue se comunicar melhor com ele. E usando essa linha de raciocínio aqui, você consegue criar alguns comandos que são únicos para você e você consegue aumentar a complexidade dos seus comandos e ser mais eficiente no uso dessa ferramenta. E a partir daí, eu posso aumentar a complexidade da minha solicitação e ser ainda mais específico, como eu fiz aqui pedindo um estilo específico de escrita. E aí vai uma questão. Quanto mais específico você for com o ChatGPT, mais provável que a resposta dele seja o que você está buscando. Então eu aumentei agora a complexidade da minha solicitação. E aí pronto, em menos de 2 minutos ele escreveu uma redação bem completa sobre o livro do Machado de Assis. E isso faz eu pensar sobre o futuro da educação.
Mas como que ele faz isso? De onde que ele tirou essas informações, né? Porque eu não forneci nada para ele, eu só pedi. O ChatGPT tem uma base de dados gigantesca. Ele foi treinado pela OpenAI usando uma base de petabytes de dados. É tipo muita coisa. Mas essa base de dados está travada em 2021. Eles quiseram fazer esse controle, eles limitaram a base de dados para não perder o controle da ferramenta e para que essa ferramenta não acabasse virando uma bomba relógio, acabasse virando racista, preconceituosa, como um monte de outras inteligências artificiais que são conectadas à internet acabam virando quando as pessoas abusam desse poder para transformar a inteligência artificial em algo horrível, né? Então eles limitaram o acesso para ter controle, mas, e aqui é um grande ponto que você precisa entender, apesar da base de dados estar presa em 2021, você pode mandar novas informações para o robô e ele vai usar essas informações para te ajudar. Então, olha, por exemplo, eu tenho essa reportagem aqui sobre a situação da Americanas. Eu quero que ele me escreva um resumo. E ele me escreveu um resumo dessa reportagem. Então ele acessou o link que eu mandei, pegou o texto e a partir daí ele assimilou essa informação para dentro da nossa conversa. E aqui é um outro ponto muito importante você entender ao usar esse robô, é a lógica por trás dele. Ele é uma rede autorregressiva, ou seja, quanto mais você usar, quanto mais você ensinar ele, melhor ele vai responder ao seu contexto de conversa e ele vai acabar assimilando as informações que você está passando para ele para produzir outras coisas que você pedir naquela conversa. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de RPG e eu mestro uma sessão para os meus amigos, né? E aí eu tenho uns problemas às vezes para construir história, uma coisa que demora. Decidi usar o ChatGPT para ele me ajudar a construir a história dos personagens, a história do mundo, né? Só que eu já tinha feito algumas coisas. E aí, o que eu fiz aqui com o ChatGPT? Eu primeiro expliquei para ele as coisas do mundo que já existem, fui dando um contexto para ele, para a partir daí ele começar a me ajudar. Então ele começa a me responder as questões que eu tenho já com o contexto que eu dei para ele e dentro da minha história. Isso é um grande diferencial. E aí, por exemplo, em determinado momento eu pedi para ele misturar filmes conhecidos, né, histórias de filmes conhecidos com a história do meu mundo. E ele acabou construindo, até falando quais filmes que ele usou como referência, é muito louco. Mas aí a gente entra numa outra questão, que é assim, para o uso criativo, como eu usei, por exemplo, para o meu RPG, ele é ótimo, ele funciona muito bem. Mas se você vai precisar que ele te dê fatos e informações, como por exemplo para uma redação de escola, você tem que tomar muito cuidado com isso, mesmo às vezes fornecendo informações de sites para ele. Por quê? Porque às vezes ele pega informações que não são verdadeiras, escreve numa linguagem como se ele tivesse a certeza de que aquilo ali está certo, só que essa informação pode estar errada, porque ele pode estar consultando de bases de dados que não foram necessariamente verificadas. Então, para fatos e informações, o próprio Sam Altman já falou que ele não é o ideal ainda. Ele tem um sistema de aprendizagem por feedback humano, que a OpenAI está fazendo, um dos grandes diferenciais dessa ferramenta. Inclusive, basicamente, uma equipe fica lá classificando as respostas que ele está dando, tipo, quanto boa foi a resposta, quão ruim, para ele ir aprendendo e sabendo valorizar as informações e a forma que ele está dando essas respostas, mas ainda assim não dá para classificar tudo. E aí, trazendo essa ideia da aprendizagem por feedback, eu também te digo para você ter paciência e dar feedbacks para essa ferramenta, tá? Conforme você vai usando, vai corrigindo ela nas questões que ela está errando, que você quer que ela mude, porque ela vai se adequando mais profundamente ao que você busca e ao seu estilo. E aí mais uma dica muito importante, como vocês podem ver aqui do lado, tem um monte de conversa, né? E é importante você separar pelo uso que você está dando para essa ferramenta. Então, eu tenho uma conversa para o meu RPG e eu tenho uma conversa para o meu YouTube, porque eu quero que ela siga esses contextos. Eu não quero que esses contextos se misturem. Às vezes eu estou pedindo para ela escrever um roteiro no YouTube e ela está misturando com a história do meu mundo de RPG. Não é uma coisa que eu desejo. Com essas dicas aqui, você já tem muito pano para manga. Você já consegue fazer muita coisa. Mas deixa eu ir um passo além. Eu quero fazer uma experiência prática aqui. Essa ferramenta aqui também usa linguagem de programação. Você consegue pedir, através da sua própria linguagem, escrevendo, para ele programar para você. Isso é uma das grandes, gigantescas coisas que essa ferramenta pode fazer. E aí, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu tenho uma corretora XPTO
E aí eu tenho uma base de dados com clientes aqui potenciais que eu quero mandar um e-mail de apresentação. Eu fiz uma listinha aqui em Excel que tem 3 clientes, mas vamos imaginar que fosse uma base de 350 clientes. Para eu criar esse e-mail e mandar para cada um, ia demorar uma eternidade. Então o que eu quero fazer? Eu quero programar uma macro aqui dentro do Excel, basicamente uma linguagem de programação, para ele gerar automaticamente todos os e-mails enviados para esses clientes. Eu nunca programei na minha vida, vai ser um teste aqui, não sei como faz isso, tá? Então eu vou usar só a minha própria linguagem para tentar criar essa ferramenta e vamos ver quanto tempo eu vou demorar para fazer isso. Eu também vou usar a ferramenta para criar meu e-mail de apresentação, é óbvio, né? Então, vamos começar. Primeiro eu vou começar dando um pouco de contexto para ele, né? Qual que é a minha corretora, o que ela faz, só para ele ter esse contexto dentro da conversa dele. Assim que ele finalizou de assimilar o contexto, aí eu mandei para ele o comando dele fazer um macro em Excel, um comando bem simples, só explicando para ele que era uma base de clientes que eu queria mandar e-mail e colocando que os clientes estavam na coluna A e os e-mails na coluna B. Simples assim. Beleza. Ele já construiu em menos de 1 minuto, ele já respondeu a minha solicitação, criou uma macro mais simples, e aí ele explicou algumas coisas. Primeiro, ele automaticamente já decidiu que ele fez essa macro começando na linha 2, que é onde realmente está o nome do meu primeiro cliente, na linha 2. E aí ele deu algumas sugestões de que eu posso personalizar o corpo do e-mail, como é muito simples, né? Por exemplo, aqui está o corpo do e-mail e o assunto. Eu quero que ele crie isso também e coloque dentro da macro. Então vamos fazer essa parte agora. Tudo isso demorou 3 minutos e 50, tá? Um absurdo. Beleza, ele fez aqui o texto do e-mail, acabou cometendo um erro muito louco aqui, ele escreveu em uma linguagem de programação, como se fosse, mas funciona pra mim aqui, o texto tá bom. Nesse caso eu nem vou corrigir ele porque eu acho que não precisa, senão eu ia pedir pra ele fazer esse formato em texto, né? Que foi uma coisa que eu não detalhei pra ele, ele acabou fazendo errado. Aqui eu só pedi para ele incluir dentro da macro o e-mail que ele mesmo criou e o título do e-mail que ele criou, e também pedi para ele não enviar automaticamente o e-mail. Eu queria que o e-mail só fosse criado, mas não enviado. Beleza, agora ele fez uma macro com o e-mail que ele criou. Vamos ver se isso funciona na prática aqui agora. A única coisa que eu vou fazer aqui é alterar o meu nome. Vou colocar aqui, Marcos e Marcos. Eu não alterei mais nada, tá? E aí, executar. Tá lá. Tá feito. Em 11 minutos e 20 segundos, sem ter nenhuma noção de programação, eu criei uma macro para Excel, primeira vez na minha vida que eu fiz uma macro em Excel, com e-mail de apresentação da minha empresa. Jesus. Eu não sei quanto tempo que a gente tem antes da inteligência artificial dominar o mundo, então eu já vou te pedir para você deixar seu gostei aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas essas novidades antes que você seja substituído por um robô. Nesse momento, talvez você esteja pensando que o ChatGPT vai dominar o mundo. Mas vamos com calma, porque nem tudo são flores. Tem uns problemas aí no meio que eles precisam resolver. Por exemplo, como que você garante que essa tecnologia não vai ser usada para fins mal intencionados, como discriminação, vigilância excessiva, manipulação de informações? Como você garante que a inteligência artificial não está coletando informações de fonte falsa? Segundo, quais são os limites éticos e morais dessa tecnologia? Será que ela não é influenciada pelo feedback humano a adotar certas direções políticas? Será que os governos não podem usar essa ferramenta como uma forma de controle sobre a população ou até as empresas influenciarem o governo? Terceiro, como você garante que a substituição dos trabalhadores humanos por robôs não amplifique as desigualdades sociais e econômicas e aumente a concentração de renda? Essas são todas perguntas que ainda não possuem respostas bem definidas e vai ser necessário um esforço bem grande dessas empresas, da sociedade e dos governos
para que isso não cause prejuízos permanentes à nossa sociedade. Por tudo que eu pesquisei, essas são questões que preocupam o pessoal da OpenAI. O Sam Altman, por exemplo, já saiu falando sobre renda básica universal. Eu sei que eles têm feito pesquisas nesse sentido de como lidar quando a inteligência artificial basicamente triturar boa parte dos empregos humanos que a gente tem hoje, né? E o Elon Musk também já trouxe preocupações desse tipo. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems like a scene in a movie where the robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. No one. E aí, será que esse poder não vai ficar centralizado na mão de algumas poucas companhias? Será mesmo que eles vão tomar as melhores decisões pensando no bem de todos nós humanos, de todos os países, de todas as classes sociais? Se você perguntar pra mim, eu tenho uma opinião meio pessimista sobre isso. O futuro da inteligência artificial é incerto, mas uma coisa é certa, ela está cada vez mais presente em nossas vidas, e em diversos setores, como saúde, educação, transporte e tecnologia. Mesmo antes desse hype do ChatGPT, a inteligência artificial já fazia parte do nosso dia a dia. As principais redes sociais usam Deep Learning para avaliar o comportamento do usuário e sugerir anúncios direcionados, entre milhares de outras aplicações que existem. Eu foquei todo o conteúdo desse vídeo aqui no ChatGPT, mas tem um monte de novidade nesse campo da inteligência artificial que dá para abordar. Então, se você quiser mais vídeos sobre isso, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo e comentar o que você achou. E aí? A inteligência artificial vai dominar o mundo? Me diz aqui sua opinião sobre isso. Obrigado e até o próximo vídeo.